Fala, meu aluno, tudo bem? Estamos de volta aí a mais uma aula, né? E nessa aula aqui a gente vai aprender sobre os tipos de objetos do Maya, tá? Quais são os principais tipos de objeto do Maya, né, que a gente vai trabalhar e quais são os básicos, né, que a gente mais usa, e também dentro de todos esses objetos, né, a gente vai entender do que o Maya é capaz, né? Quais são os tipos de objeto que a gente consegue trabalhar, os tipos de efeito que ele faz, o que ele faz, tá? Na primeira parte eu vou mostrar para você o que vai ser praticamente o foco do curso, que é a maior parte dos objetos, né, que são os objetos mais básicos, os objetos que praticamente toda a cena vai ter, tá? E os outros, a segunda parte que eu vou mostrar, vou mostrar mais o que o Maya é capaz, quais são os efeitos um pouco mais complexos, mas apenas para te dar uma noção, tá? Não é a gente não vai focar em nenhum deles agora. Um ou dois deles a gente vai ter um módulo lá que vamos falar sobre esse tipo de efeito. Mas agora a gente vai ter uma noção mais ou menos o que o Maya então é capaz, tá? Bom, vamos lá então. Vamos criar então vamos entender aqui nossos tipos de objeto, né? Vamos criar eles. Aqui no menu Create, a gente aprendeu como é que a gente faz, né? Para criar aqui o objeto, indo pelo menu Create. Aí a gente vem aqui por exemplo, se eu vou criar uma geometria poligonal, um Polygon Primitives, eu venho aqui e crio o meu objeto, certo? Então eu vou criar aqui uma esfera, por exemplo. Então, eu vou te mostrar uma outra forma de criar objetos, tá? Lembra que a gente falou aqui dos shelves, né? Logo no primeiro módulo lá a gente falou o que eram os shelves. Shelves eram os atalhos para comandos e tudo mais. Então você pode ver aqui que ele está dividido, né, em algumas categorias. E uma delas é aqui, ó, polygons. Né? Se eu clicar aqui em polygons, e por exemplo, clicar aqui uma esfera, deixa eu mover essa esfera aqui para a gente ver melhor. Então se eu clicar aqui na esfera, vai criar uma esfera para mim, tá? Se eu clicar aqui num cilindro, mesma coisa, tá? Um torus. Tá? Então a shelf aqui o atalho para a gente criar vários comandos, né? Beleza? Então vou deletar aqui. Né? E uma outra coisa também, na hora da criação do nosso objeto, eu não sei se você percebeu, mas aqui no menu Create, né, do lado dos nossos objetos, tem vários menus aqui no Maya, né, vão ter essas caixinhas, tá? Aqui do lado. O que são essas caixinhas? Essas caixinhas têm o nome de Option Box, né, ou caixa de opção. Para que serve ela? Quando a gente cria um objeto, ele vai criar, por exemplo, Polygon Primitives, vou criar aqui um Sphere, pronto. Ele cria ela, só que eu não tive nenhuma opção de escolher qual que vai ser o raio, quantas subdivisões elas vão ter, né, quantas faces. Então o Option Box serve para isso, ó. Deixa eu deletar ele aqui de novo. E vim aqui, ó, Create, Polygon Primitives. Aqui do lado então eu vou clicar nessa caixinha. Agora ele vai me abrir as opções para eu criar meu objeto, tá? Então, por exemplo, ó, se eu deixar essas opções do jeito que está aqui e clicar em Create, o que vai acontecer? Ele vai criar e vai fechar a janela, beleza. Tudo bem, aquelas opções lá eu posso depois vir aqui, né, no input do meu Mesh, né, e editar aqui as opções que estava lá naquele menu. Só que se eu quiser por algum motivo já criar o meu objeto com uma opção específica, né, então eu venho aqui, então por exemplo, eu quero que o meu raio da minha esfera tenha 1.5. Eu quero que eles tenham, sei lá, 5 de divisão no eixo, de Axis Division, e Height Division com, sei lá, menos, 5 também. Né? E que ele me crie no eixo, tudo bem, eixo Y, vamos lá, Apply. Tá? Se eu clicar em Create, ele vai fechar a janela, tá? Ele vai criar e fechar. Se eu aplicar em Apply, ele somente cria. Ó, você viu que ele criou agora conforme essas propriedades aqui, né? Se eu colocar aqui uma outra opção, por exemplo, para ele criar minha esfera em eixo X, ó, ele vai criar agora ela rotacionada, né? Se eu puxar aqui, ó, você pode ver aqui que o topo dela tá deitado em relação ao eixo X. O topo dela aqui tem relação Y, se eu fizer no Z aqui, ele vai, aqui, o topo dela ela vai deitar em relação ao Z. Tá? Então essas opções aqui, a opção a gente vai, um pouco mais para frente, a gente vai começar a usar bastante esse Option Box para
na hora de criar objetos, né, na hora de criar alguns efeitos, alguma coisa, a gente já cria direto sem ter que ficar mudando lá, né? Então mas se você criou, a gente lembre que a gente pode mexer aqui, tá? A gente consegue editar essas opções aqui. Então, vamos lá. Bom, se você também deixou essas opções aqui e não lembra qual que é o padrão, é só você vir aqui ó, em Edit, Reset Settings. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai voltar para o padrão do Maya. Tá? Então se eu criar aqui de novo, minha esfera vai tá normal. Beleza? Bom, vamos lá então entender os tipos de objetos do Maya, né? A gente já viu aí nossas geometrias, né? Que são só sólidos geométricos, né? E a gente tem duas opções aqui no Maya de criar sólidos geométricos, tá? Vamos criar para NURBS e polígono, tá? Vamos ver a diferença desses dois tipos de primitivas. Em vez de eu ficar toda hora vindo para esse menu aqui, só para a gente ganhar tempo, eu vou soltar a janelinha aqui, né? Vou clicar aqui para deixar ela flutuante e vou trazer ela aqui para baixo. Beleza. Agora vamos criar nosso primeiro NURBS Primitives, né? Vamos lá. Vou criar uma esfera NURBS, tá? Deixa ela aí. Deixa eu colocar ela um pouquinho aqui pro lado. E agora eu vou criar uma esfera, né? Poligonal. Poligonal tá aqui. Bom, qual que é a diferença dessas duas aqui, tá? A gente vai entender melhor a diferença do NURBS para o polígono na aula de modelagem, no módulo de modelagem, tá? Mas só por cima, existe uma diferença entre esses dois, tá? O tipo da geometria. O Polygons, obviamente, ele trabalha com polígonos, poligonal, ele trabalha com vértices, edge, face, né? A estrutura dele é montado em vértices, né? em edges e faces, né? Ele é poligonal, ele tem polígonos, né? O NURBS ele não funciona com polígonos, tá? Ele funciona a partir de curvas. Você pode ver que aqui ele é construído como se tivesse um monte de curvas, né? E essas curvas são interligadas à geometria construída nessas curvas, tá? E aí somente lá na hora de renderizar, que a gente vai entender depois melhor também, aí sim ele converte para polígono para poder calcular o render. Beleza? Então esses são os dois tipos de geometria que tem aqui nesse menu aqui de criação do Maya, tá? Então vamos lá. No NURBS Primitives a gente tem praticamente as mesmas geometrias que tem no polígono, né? Então se eu abrir aqui, por exemplo, eu tenho um cubo, eu tenho um cilindro, né? Eu tenho um cilindro que ele vem com a face dele aberta aqui. Eu tenho cone também. Tem um plano também, que é um chão, tem o torus. Esses básicos aqui, ele tem todos, né? E como o NURBS é construído por curvas, ele também tem a opção, ele te dá essa opção de circle, que é a criação de uma curva de um círculo, ó. Tá vendo? Ele não é a geometria, ele é só uma curva, né? Que a gente usa aí para criar principalmente na modelagem, ou para criar controladores, tá? A gente também vai entender isso mais para frente. Ele também tem aqui a opção de dar um quadrado, criar um quadrado para você, tá? Então esses daqui são as primitivas NURBS. Vou tirar elas aqui. Aí a gente tem as nossas primitivas poligonal, que a gente já viu, né? Você tem lá esfera, cubo, que mais? Cilindro. Tem vários tipos de objetos, tá? Tem um deles aqui que é um soccer ball, que parece uma bola de futebol, né? Tem o mesmo formato de uma bola de futebol. Aí tem aqui os platonic solids, são sólidos platônicos, né? E aí ó, você pode criar ele, tá? Esses sólidos platônicos. E aqui nas propriedades dele, ele vai te dar qual que é o tipo de sólido geométrico que você quer criar. É só clicar aqui, ó, ele tem esse dodecaedron, icosaedron, octaedron, tetraedron. Se eu mudar aqui, ó, ele vai mudando a geometria. Lembrando que a gente pode, em vez de a gente ficar mudando aqui, se você já sabe exatamente o que você quer criar, é só vir aqui e mudar o tipo do objeto que você quer. Então se eu quero criar diretamente octaedro, dou um apply, vai aparecer aqui e movo ele para lá.
Objetos, as luzes, né? As luzes, você já deve ter visto aí uma luz, a luz é o que dá a iluminação na cena, então a gente vai trabalhar bastante com elas no render, né, principalmente. Então você vai apertar o set aqui, né, eu criei uma luz, né, esse tipo de luz aqui é uma luz direcional, tá? A gente também não vamos focar nisso agora, vamos entender melhor lá no módulo de iluminação. Mas é uma luz direcional e se eu apertar o set aqui eu consigo ver a luz reagindo nos objetos, né? Tá? Então esse o Maya tem os tipos de luzes, né? Para a gente trabalhar na nossa cena. As câmeras. A câmera é a nossa visão, né? Para eu criar uma câmera, eu venho aqui, ó, câmeras, camera, né? Cameras, camera. Aí ele vai criar, ó, você pode ver que ele tem um desenho de um formato de uma câmera. Se eu puxar ela para cá, então imagina que isso aqui é uma câmera, uma filmadora mesmo, tá? Então se eu posso rotacionar ela aqui, né? Como é que eu faço para poder visualizar a minha câmera, né? Eu quero ver a visão que ela está tendo aqui. Você vir aqui em View, né? eu vou ter aqui, ó, Select Câmera. Eu tenho algumas opções da minha câmera, tá? Por exemplo, eu tenho Camera Attributes, a Camera Attribute Editor, eu tenho algumas opções dela, né? Para poder mexer como lente e tal. A gente quer ver, né? Como que a gente faz para ter a visualização da câmera. Se eu vir aqui em Panels, vai ter aqui, ó, Perspective. Nesse Perspective vai ter as câmeras que compõem a minha cena. Então, como a minha perspectiva, né, essa câmera aqui padrão do Maya, lembra que ela é uma câmera? Se eu vir aqui no Outliner, ó, ela está aqui, né? Perspectiva, ó, Persp. Ela é uma câmera também. Deixa eu fechar isso aqui. Ela é uma câmera, então por que ela aparece aqui? Porque é uma câmera. Então a outra câmera, a câmera que eu criei, essa daqui, ó, chama a câmera 1. Então se eu vir aqui em Panels, Perspective, câmera 1, ó, ele mudou a minha visão para a minha câmera 1, tá? Então da mesma forma no Maya, como você segura o Alt, roda o botão esquerdo, botão do meio e botão direito, funciona igual, né? A diferença é que agora eu tenho uma câmera para poder trabalhar. Então eu posso animar ela, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui nessas visões aqui e eu fizer uma animação com ela, essa câmera aqui, né? Vou selecionar ela aqui, vindo pelo View, Select Camera. É outra câmera, ó. Vou achar ela aqui. Essa câmera aqui, ó. Se eu quiser fazer uma animação com ela, eu posso, né? São as câmeras que eu vou trabalhar a minha cena, tá? Porque você não trabalha a sua perspectiva. A sua perspectiva é apenas para a sua área de trabalho, tá? É a visão do espectador ali para apenas você trabalhar. Não é para você animar ela, não é para você editar nada, tá? As câmeras, sim. As câmeras, de fato, é para você mexer à vontade. Então, lembrando que cada objeto, né, ele tem os seus atributos. Então a câmera também, ó, a câmera tem os seus atributos aqui de transform e aqui no shape dela tem várias opções, né? Mesmo se eu entrar aqui no Attribute Editor, por exemplo, vamos ver aqui se eu acho a lente dela, aqui ó, Focal Length, né? Isso aqui é no conceito de câmeras, né? Se eu colocar aqui, se eu mexer na lente dela, ó, o que vai acontecer? Estou colocando uma mais ortográfica, né? Você pode ver que ela não tem tanta mais perspectiva, vai ficando meio esquisito o negócio, vai ficando mais ortográfico. E quanto menor o valor aqui, mais angular é. Ou seja, mais perspectiva forçada ela vai ter. Então se eu forçar bastante, ó, vamos ver se consigo. Olha lá. Isso bem forçado, né? Ela está bastante angular. O seu objeto vai sofrer bastante deformação. Tá? Deixa o padrão aqui, que é 35. Quando você estiver trabalhando aí, a gente vai ver melhor sobre as câmeras mais pra frente, mas quando estiver trabalhando com câmera, se você quiser pegar informações de câmera mesmo, pela internet, é só procurar, né, lente de câmera pode ser fotográfica, de filmadora, escreve focal length, câmera e vai aparecer alguns números lá, você coloca aí, testa e vê como é que fica. Beleza? Então, essa daqui é um objeto tipo câmera, tá? Eu vou voltar aqui para minha perspectiva.
beleza? E eu vou deletar ela aqui, tá? Porque a gente não vai usar mais. Deixa esses objetos aí por enquanto. Bom, o outro tipo de objeto que a gente tem no Maya são as curvas, tá? Por exemplo, essa Save Curve Tool, vou clicar nela aqui, tá? Lembrando que cada um deles depois a gente vai ver em módulos separados, tá? Eu não vou entrar em detalhes deles agora, só para a gente ter uma noção. Então eu vou clicar no meu Curve Tool aqui e vou clicar em colocar em alguns pontos. Você pode ver que eu vou criando uma curva, né? Vamos lá. Então eu tenho a minha curva, que é muito útil para a gente também, principalmente em modelagem, criar animação, né? Que segue a curva. Enfim, várias controladores, várias outras coisas, tá? Então a curva é bastante útil também. Tá? Então ela fica aqui, é um tipo de objeto do Maya. Vou deletar ela aqui também. A gente tem também aqui no Maya uma forma de criar texto. Se eu colocar aqui o text, apertar aqui o botão, olha lá, ele vai dar essa opção aqui do Maya. Né? Eu vou mover aqui, vou dar um Ctrl A aqui, né? E peraí, não sei se ele, ele não veio com histórico, né? Deixa eu deletar aqui. Ele não veio com a opção para eu poder editar o texto. Então eu vou vir aqui na minha caixinha do Option Box do texto, aí eu vou clicar aqui. Aí eu vou colocar o texto que eu quero, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui Rafael. Beleza. Aí vou dar um apply. Pronto. Beleza, ele criou um texto para mim, né? Em forma de curvas. Tá? Aí tem algumas outras opções aqui, tá? Que depois a gente vai ver mais pra frente. Que ele deixa já criar o texto com volume, ó. Volume já com um volume poligonal. Tá? Então vou deletar aqui, vou fechar esse cara aqui, né? E o outro tipo de objeto que a gente tem aqui é o nosso locator. O nosso locator, ó, deixa eu subir ele para cá. Vou deletar esses caras aqui porque a gente não vai mais usar. O locator, ele é um ponto de referência, né? Ele serve como referência para várias, a gente vai usar ele em alguns momentos, a gente vai entender melhor. Mas ele serve muito como referência, principalmente para criar rig, né? Para criar animação, para ajudar lembra que eu falei no conceito de transform e shape? Então, a gente pode ter um objeto, por exemplo, grudado nesse locator, né? Eu mexo o locator, ele mexe o objeto, né? Ele é como se fosse um ponto de referência, tá? E aí a gente vai ver isso mais adiante. Vou deletar o locator aqui, tá? Aqui em cima, né? Lembrando que a gente pode criar nossos objetos por aqui, tá? Se a gente vir aqui em cima, a gente vai ver que a gente tem esse menu aqui, Rendering, né? Aqui nessa parte aqui a gente tem, você pode ver que a gente teve nossas luzes, câmera e tal, e a gente tem aqui nossos materiais. Então se eu criar um objeto aqui qualquer e clicar, deixa eu apertar o 5 aqui para ver. E se eu clicar nesse qualquer um desses caras aqui, eu vou adicionar um material no meu objeto. E olha só como aparece aqui os atributos no objeto, né? Aparece aqui o shader, né, o material, e aqui as opções para eu mexer no meu material, tá? Então o material é um tipo de objeto do Maya também. Beleza? Deixa eu ver se eu vou usar esse cara aqui, acho que não. Vou criar um cilindro. Essa parte aqui foi a parte que eu falei que ia ser primeiro a gente ver os objetos mais básicos, tá? É o que a gente vai usar bastante. Agora eu vou te mostrar um pouco uma coisa que a gente são os objetos mais um pouco mais avançados, assim, que alguns deles a gente vai usar, vai aprender a mexer, e outros são alguns elementos realmente mais avançados, que aí precisa um pouco mais de experiência, um pouco mais de estudo, tá? E você também pode chegar lá de boa, sem muito estresse, tá? Só tem que dedicar, estudar, que dá pra chegar lá. Vamos lá então. Eu vou mostrar pra vocês os deformadores, tá? São esses caras aqui, Deformation, que eles ficam no menu de animação aqui em cima. Aqui, ó, Create Deformers. Só para a gente entender o que é um deformador, vou criar aqui um objeto qualquer, né? Vou criar aqui esse Lattice aqui.
Esse é um tipo de deformador, tá? Existem vários outros tipos que também a gente vai ver na aula de modelagem, que ele me ajuda a deformar o meu objeto, tá? Sem eu estar de fato mexendo no vértice do objeto aqui, tá? Então isso é um deformador, ajuda a deformar as geometrias, muito utilizado na modelagem, na animação e no rig, beleza? Deixa eu apagar ele aqui. E aí, já falando também de animação, a gente tem os bones, tá? Deixa eu ver aqui onde é que fica Animation, né? Animation, é o menu Skeleton. Tá? Deixa eu colocar minha visão aqui de lado para a gente visualizar melhor. Aqui no Skeleton a gente tem a opção Joint Tool. Esse Joint Tool é o que eu vou criar o meu bone, tá? Vou ligar meu Snap aqui no grid. Vou criar, por exemplo, aqui. Olha lá. É como se fossem os ossos, né? Lembra que a gente viu lá no primeiro módulo que a gente entendeu que existe um processo chamado rig, que tem o esqueleto e tudo mais. Então, esses joints aqui, ou bones, né? Aqui no mais a gente chama como joints, tá? Tem software que chama como bones. Mas tanto faz. Vamos acostumar então, tentar acostumar como joints. Esses joints aqui, eles são é o que vai dar o movimento, né? Se o personagem ele tiver uma pele e você quiser dar um osso, um sistema ósseo, como se fosse um sistema ósseo para ele, para poder dar um movimento, então é através desses joints aqui, né? E a gente pode depois animar eles, né? A gente pode criar alguns controladores, né, para ficar mais fácil, para entender, para o Maya entender como que não vai entender, né? Para a gente criar um movimento mais próximo do corpo humano, né? Então aqui parece, por exemplo, um braço. Enfim, tá? Isso aqui a gente vai ver no módulo de rig. Vamos deletar esses joints aqui também. Beleza? Deixa eu voltar aqui. O Maya também tem um sistema bem legal aqui de criação de músculo. Tá? Então, lembra que a gente viu também que tinha um personagem lá, né, no exemplo de rig, que ele tinha uns músculos, né, que ajudam na deformação da geometria. Tá? Então ajuda a dar um realismo maior. Então aqui no músculo, por exemplo, ó, tem essa parte aqui, muscle, ou ele também tá, quer ver, tá aqui, ó, muscle. Tá? Posso criar os meus músculos por aqui também. Eu vou só criar aqui pra gente rapidinho, tá? Não precisa olhar, não precisa se preocupar, né? Ó, ele criou como se fosse um músculo, ó. Então se eu mexer o braço aqui do personagem, opa, né, ele vai criar como se estivesse esticando e deformando o músculo, tá? Então só para você entender que o Maya também, você também pode criar músculos, né? E uma área também muito legal no Maya é que a gente pode criar dinâmicas, né? O que são essas dinâmicas? Já deixei aqui mais ou menos pronto, tá? Só para a gente agilizar a aula. E a gente vai dar um play aqui. Deixa eu só acertar meu speed, tá. O que são as dinâmicas, né? Vou dar um play aqui só pra gente ver o que acontece, ó. Olha lá que legal, né? O Maya tem um sistema de dinâmicas que permite que você crie animações realistas, né? De física, de dinâmica. Então, eu tenho essa esfera aí, por exemplo, ela tá batendo nesses tijolos como se fosse um mundo natural, né? Eles vão cair. Imagina um objeto colidindo com uma parede de tijolos, os tijolos vão cair, o objeto vai ter toda a interação realista, né, do negócio. Então, imagina se fosse animar isso na mão, né, criar um ambiente real. Isso aí é praticamente impossível e não ia ficar muito bom, né? Você pode até conseguir fazer, mas não vai ficar muito bom. Então, o Maya também tem as opções de criar dinâmicas, tá? E também dentro da parte de dinâmica, o Maya te permite você criar simulações de tecido. Então vou dar um play aqui também. Ó. Então percebe que o meu plano acabou virando um tecido, né? Olha lá, com uma simulação bem realista, assim, né? Claro que a gente tem que trabalhar bastante para poder deixar, né, dependendo do tipo de tecido que for, tem que trabalhar mais para deixar ele mais realista. Mas isso aqui é bem básico, só para a gente entender do que o Maya é capaz, quais são as funcionalidades que ele tem para a gente criar o nosso projeto.
tá? Então tem esses dois aqui, eu vou deletar esses caras aqui. E depois dessas dinâmicas aqui, o Maya também tem um sistema de fluidos, né? O que é o fluido? O fluido é uma forma também de criar, além de partículas que a gente vai ver daqui a pouco, ele é uma forma de criar simulações, por exemplo, fogo, fumaça, né, poeira, de uma forma volumétrica, assim, que ela interaja com a luz, né? É uma forma bem realista de trabalhar, tá? É super pesado trabalhar com isso, mas ele também tem essa opção, ele também dá essa opção, tá? Deixa eu deixar preto aqui, tirar o grid, que a gente consegue talvez ver um pouquinho melhor, né? Então, teoricamente, no render, se eu mexer a luz aqui, ele vai interagir com essas partículas aqui dentro, né? Como se fossem partículas, né? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, e falando em partículas, então, né? Falando em partículas, o Maya também tem um módulo de partículas, tá? Você vem aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou criar aqui um emissor de partículas só para a gente ver o que ele faz. Olha lá. Então ele está criando algumas partículas. Eu posso usar essas partículas para criar também vários efeitos, né? Também posso criar efeito de fumaça, fogo, né? Só que a diferença é que eles não vai ter o volume, né? Criar sombra, aquela sombra realista, né? Mas já engana muito bem, dá para criar vários efeitos como faísca saindo, neve, chuva, várias outras coisas dá para fazer com partícula. Tá? Dá para emitir objetos voando, é uma área muito grande, assim, ela é muito complexa, assim, envolve bastante, dá para fazer muita coisa com ela, tá? Então fica tranquilo que você também vai entender melhor sobre isso. Tá? Deixa eu apagar minha partícula aqui para não atrapalhar a gente, né? E deixa eu criar aqui um geometria de novo. Bom, então o Maya permite a gente criar também o cabelo, né? Então, cabelo e pelo. Então aqui, por exemplo, nesse módulo aqui do Fur, na Shelf, vou clicar aqui em algum botão dele só para a gente poder ver. Deixa eu ver aqui se não tá. Tá pronto. Tive que mudar aqui a viewport, por quê? Porque essa viewport 2.0 aqui não é compatível para mostrar o pelo aqui na viewport, tá? Então eu mudo aqui para o Legacy Default Viewport para a gente poder ver. Então você vê que ele criou aqui um cabelo padrão, né? Então ele tem algumas opções aqui de criar outros tipos de cabelo, tá? Então ele dá essa opção aqui de criar alguns cabelos realistas e tudo mais, pelos, né? E cabelo também, né? Se eu mandar ele criar aqui cabelo, e depois colocar uma dinâmica, esse cabelo cair, né? Também posso criar cabelos realistas, tá? Então para você ver que ele tem bastante ferramenta interessante. E o Paint Effects, tá? O Paint Effects fica aqui nessa shelf aqui, ou em Rendering aqui, também tem a opção aqui de Paint Effects, né? Tem a opção do Paint Effects. O que é o Paint Effects? O Paint Effects é uma ferramenta artística que me permite eu pintar no meu espaço 3D ele criar diversos objetos para mim, tá? Só para a gente entender. Vou criar, por exemplo, quero criar grama. Eu vou clicar aqui com esse meu brush e eu vou pintar meus objetos. Olha que legal. Isso facilita muito na criação de vários objetos, porque tem muitos objetos, né? Então ele tem uma ferramenta bem artística, tá? Uma ferramenta que você tem essa liberdade artística. Ele tem bastante função, bastante opções. Por exemplo, aqui eu vou criar algumas flores, olha que legal. Depois eu posso animar, posso fazer uma animação para essas plantas como se tivesse dinâmica, vento, né? Deixa eu ver se tem... Não, ela não está com alguma animação aqui, tá? Mas isso aqui também lá na frente a gente aprender no módulo de render e a gente vai entender sobre o Paint Effects. Beleza? Bom, essa foi aí a aula de hoje então. E a gente viu que tem bastante coisa, né? O Maya é bem poderoso, tem bastante recurso para a gente trabalhar, tá? Claro, tem mais algumas coisas ou mais, mas
mais avançado ainda também, como simulações de líquidos, né? Alguns tipos de sistema mais avançado de fazer pelo, de distribuir geometrias em cima de objetos e tal, mas isso não é o nosso foco agora, né? A gente, talvez lá na frente a gente entenda um pouco melhor, mas vamos focar aqui que é o mais importante, beleza? Então a gente viu aí o poder, né, que você tem na mão aí para poder criar o seu projeto, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido também quais são os tipos de ferramenta que tem, e aí a gente se vê então na próxima aula, beleza? Então falou, então um abraço.